E aí pessoal, tudo bom com vocês? Aula 4, capítulo 2, continuação, viu pessoal? Continuação do tema eletricidade. Já vimos no capítulo 2, a primeira parte. A gente viu aí sobre eletricidade, agora é a continuação do mesmo capítulo, que é o capítulo 2. Então, bora lá pessoal. Primeiro, força elétrica. Lei de Coulomb, pessoal. O que é a força elétrica? É a força de atração ou repulsão entre duas cargas, pessoal. Então, a lei de Coulomb, que é essa aqui, ó, essa fórmula aqui, ela vai falar sobre a atração ou sobre a repulsão de duas cargas diferentes ou iguais. Como assim, professor? Por exemplo, aqui eu tenho carga positiva, carga negativa, positiva, negativa. Duas cargas positivas, elas o quê? Se repelem. Duas cargas negativas se repelem. Uma carga positiva e uma negativa se atraem. Então, isso aqui é a força elétrica, pessoal. É a força de atração ou repulsão entre duas cargas diferentes ou iguais. Então, a força que é gerada quando duas cargas se repelem ou se atraem é o que? É a força elétrica. E a lei de Coulomb, ela vai falar isso pra gente, ó. Força elétrica é igual K, que é uma constante, Q1 vezes Q2 vezes D2, pessoal. Q1 e Q2 são o que? As cargas, as partículas. Então, para calcular aqui a nossa força elétrica, a força entre cargas que se repelem ou se atraem, eu vou usar essa fórmula aqui, que é a lei de Coulomb, pessoal. K, que é uma constante, é igual a Q1 vezes Q2 dividido por 2D. Por D2, pessoal. Então, isso aqui é a força elétrica. A lei de Coulomb, ela fala da força elétrica, que é o que? A repulsão ou atração entre duas cargas de sinais iguais ou sinais diferentes. Então, não esqueçam disso. Força elétrica, lei de Coulomb, vai falar sobre a atração ou repulsão de duas cargas de sinais iguais ou sinais diferentes, ok? Então, bora lá. Agora sobre campo, pessoal, campo elétrico. O que é um campo elétrico? Vamos lá. Segundo a lei gravitacional do universo, todos os corpos que possuem massa criam um campo gravitacional. Então, por exemplo, todo corpo que possui uma massa, ele vai criar um campo gravitacional e vai atrair para ele outros corpos de outras massas. Como assim, professor? Por exemplo, a Terra. Ela tem uma massa, ela é gigante, ela tem uma massa, ok? E ela criou um campo gravitacional. A Terra, ela constantemente atrai para o seu centro tudo que está nela. Isso é um campo gravitacional, um campo de atração. Então, um campo gravitacional é quando um objeto tem uma massa, ele vai criar um campo que vai atrair para si outros objetos. Já um campo elétrico, pessoal, o que acontece? Desse modo, todos os corpos que possuem carga elétrica geram um campo elétrico ao seu redor, passando a atrair ou repelir cargas que estão nesse campo. Um campo elétrico é um campo, literalmente, um campo carregado, e ele vai atrair ou ele vai repelir as cargas que passam próximo a esse campo, pessoal. Imagine só, se aqui tivesse um campo elétrico aqui no meio, e essas partículas elas iam ser ou atraídas ou repelidas. Então, um campo elétrico é literalmente um campo, uma região que está o quê? Com uma carga elétrica, e ele pode atrair ou ele pode repelir outras cargas elétricas. Então, bora lá. A energia potencial gravitacional tem a ver o quê? Com a gravidade, com a força gravitacional. Já a energia potencial elétrica tem a ver com a força elétrica, com a atração ou repulsão de elétrons, de prótons, de cargas, pessoal. Então, bora lá. Matematicamente, o potencial elétrico ele é calculado com a seguinte fórmula. V é igual a P sobre Q. Onde V é o potencial elétrico, então é o que? P. Então, o que? P. V é o potencial elétrico em volts. Então, V ele é em volts, ele é o potencial
elétrico. O EP, ele é a energia potencial elétrica adquirida por um corpo depois de ser colocado em um ponto P. O EP é dado em Joule. E já o Q é a quantidade de carga em um corpo, que é em C, Coulomb. Então, o V, ele é em volts, o EP, ele é em Joule, e o Q, ele é em Coulomb, ou seja, ele é em C. Lembrando que o V, ele é o potencial elétrico de um ponto. É o quanto aquele ponto pode atrair para ele outras cargas. É o potencial. É o quanto aquele ponto ali ele vai conseguir atrair para si outras cargas. Já o EP é a energia potencial elétrica adquirida quando o corpo é atraído para o ponto P. E o Q é a quantidade de carga que tem em um corpo. Então aqui vamos ilustrar, pessoal. Por exemplo, aqui eu tenho um campo elétrico. Eu tenho um campo que está aqui eletrizado, está com uma carga aqui elétrica. E aqui vai passando uma carga positiva. Ela pode ser atraída ou pode ser repelida. Essa fórmula aqui vai calcular esse potencial, essa força envolvida quando a carga ela é atraída para esse campo aqui elétrico. Então essa fórmula aqui, ela vai explicar para a gente esse o quê? Esse potencial elétrico, o potencial que esse campo vai ter de atrair para si uma carga elétrica. E aí, gente, o que vai acontecer? Condutores. Alguns materiais, eles são condutores elétricos, eles vão conduzir aí facilmente a energia elétrica. Que materiais são esses? Ó? Condutor é qualquer objeto ou meio capaz de transmitir eletricidade. Então, qualquer meio, qualquer objeto capaz de transmitir, de conduzir o que? A energia elétrica, ele é o que? Um condutor. Por exemplo, bons condutores são metais. Então, metais como cobre e alumínio são bons condutores elétricos. Como assim, professor? Por exemplo, a fiação de energia é feita de cobre, porque o cobre ele conduz facilmente, ele é um bom condutor elétrico. Então, condutor é um material que consegue o quê? Conduzir facilmente, transmitir a eletricidade. E o cobre é um exemplo, ou o alumínio. Vamos ver aqui agora a nossa eletrodinâmica, pessoal. A gente viu até agora a nossa força elétrica, beleza? Então, resumindo, a gente viu aqui o que? Força elétrica. Vimos o que mais? Condutores elétricos. E vamos ver agora o que? Nossa eletrodinâmica. A eletrodinâmica ela vai se ocupar em estudar o movimento ordenado das cargas elétricas. Isto é, pessoal, as correntes elétricas. Então, a eletrodinâmica vai estudar as correntes elétricas. Ou seja, é as propriedades que as cargas elétricas adquirem ao entrar em movimento. A eletrodinâmica ela vai estudar a corrente elétrica e as propriedades que as cargas vão adquirir ao entrarem em movimento. Então, por exemplo, isso aqui é um exemplo de circuito elétrico, de corrente elétrica. Aqui eu vou ter uma corrente, vai passar por aqui e vai acender essa lâmpada. Então, para resumir, a eletrodinâmica ela vai estudar aí a nossa corrente elétrica e vai estudar as propriedades que as cargas vão adquirir ao entrar em movimento. E aqui é um exemplo de corrente elétrica. É a carga em movimento, vai chegar aqui e vai acender essa lâmpada. Beleza? Vamos aqui, ó. A gente viu aqui que temos os condutores, né? Por exemplo, o cobre, o alumínio, que vai conduzir energia elétrica. E aqui eu tenho condutores e isolantes, pessoal. Condutores ou bons condutores são materiais que permitem o transporte de corrente elétrica. Vejam só, eletrodinâmica ela vai estudar a corrente elétrica. E agora a gente vai ver o que são condutores isolantes com base nisso aqui. Condutores ou bons condutores são materiais que permitem o transporte de corrente elétrica ao longo do seu corpo. Ou seja, um bom condutor, ele vai permitir aí, ele vai transportar corrente elétrica ao longo do seu corpo.
Já os isolantes ou os maus condutores, eles são o quê? Materiais que naturalmente não permitem a passagem de cargas elétricas em seu interior. Então, um bom condutor, ou seja, um condutor, ele vai permitir aí que a corrente elétrica passe pelo seu corpo. Já um isolante ou um mau condutor, ele não vai permitir que haja essa passagem de corrente elétrica, de carga elétrica. Como assim, professor? Exemplos. Bons condutores, os metais: alumínio, ferro, latão, prata, cobre, chumbo, bronze, aço. Os metais são bons condutores, eles permitem aí que a energia elétrica passe por eles. Por exemplo, se você pegar um fio de cobre e colocar na tomada, você vai tomar um choque, porque o fio de cobre, ele o quê? Ele conduz a energia elétrica. Então tome muito cuidado, não coloque prata, ferro, alumínio, cobre na tomada, porque ele vai conduzir aí a sua energia elétrica. Já, uma pergunta, pessoal: por que será que os metais são bons condutores, professor? O senhor falou para mim que metais, eles são bons condutores, mas por que será, pessoal? Para entender isso, é o seguinte: aqui eu tenho um átomo, pessoal. O átomo é formado de prótons, elétrons e nêutrons. O núcleo, eu tenho prótons e nêutrons. Prótons, cargas positivas. Elétrons, cargas negativas. Então, núcleo é formado por prótons e nêutrons, ou seja, carga positiva e carga neutra. Nêutron, a carga é neutra. Próton, carga positiva. Então, o núcleo é formado de cargas positivas e cargas neutras, ou seja, prótons e nêutrons. E aqui eu tenho a eletrosfera, formada por elétrons, cargas negativas. Ó. Então, as bolinhas cinzas são cargas negativas, são elétrons. As bolinhas vermelhas são cargas positivas, são nêutrons. E as bolinhas azuis são cargas neutras, nem positivo nem negativo. Então, todo átomo é assim. Todo e qualquer átomo tem carga positiva e tem carga negativa. Percebam o seguinte, pessoal. Carga negativa e positiva, elas se atraem. Lembra que eu falei isso? Ó? Positivo atrai negativo. Então, se aqui no meio tem carga positiva e aqui fora tem carga negativa, elas vão o quê? Se atrair. Mas o que vai impedir que elas fiquem juntas são os nêutrons. Mas elas vão o quê? Se atrair. Quanto mais distante a bolinha cinza tiver aqui do meio, mais difícil é a atração. É mais fácil o núcleo atrair as bolinhas que estão perto, os elétrons, do que os que estão longe. Ó. É mais fácil esse núcleo aqui atrair para si essas cargas que estão próximas do que as cargas que estão distantes. Então, o que acontece? Nos metais, existe a ligação metálica. A ligação metálica é quando os elétrons mais distantes, eles começam a circular entre vários átomos, eles ficam livres. Ou seja, aqui, ó, esses elétrons aqui são elétrons livres que formam aqui um mar de elétrons. Então, os elétrons mais distantes, tá vendo? Eles começam a circular entre vários átomos. E quando eu tenho aí cargas negativas circulando, eu tenho o quê? Corrente elétrica. Eu tenho uma condução aí da corrente elétrica. Ou seja, os metais são bons condutores porque tem o quê? Elétrons livres que circulam entre si nas suas ligações metálicas. Essa é a explicação. Então, os metais são bons condutores porque eles fazem o quê? Ligação metálica, e nessa ligação os seus elétrons, eles ficam livres entre si, circulando. Então é por esse motivo que os metais, eles são bons condutores. É graças à ligação metálica que permite aí que elétrons livres circulem no mar de elétrons. E aqui eu tenho os isolantes, pessoal. Eu tinha ali os condutores, eles vão conduzir a corrente elétrica, e aqui eu tenho os isolantes. Eles vão isolar a corrente elétrica. Então, a madeira, aqui ó, madeira, vidro, borracha, plástico
e aqui a cortiça são isolantes térmicos, ou seja, a energia elétrica não consegue passar por eles. Por exemplo, se algum dia você estiver tomando um choque, se algum dia alguém estiver tomando um choque, você não pode pegar na pessoa, porque senão você vai o quê? Também tomar um choque. Mas você pode usar um material isolante que vai impedir que o choque chegue até você. Um exemplo é a madeira ou a borracha. Por exemplo, a CELP. Os homens que trabalham na CELP, eles usam luvas de borracha, porque a borracha ela isola a carga elétrica, isola o campo elétrico. Então, com a borracha, não consegue passar para o homem aí o que? A energia elétrica. Então, isso aqui são exemplos de isolantes térmicos, cujo eles não conduzem energia elétrica. Plástico, madeira, vidro, borracha e cortiça são exemplos de isolantes térmicos ou elétricos, pessoal. Desculpa, isolantes elétricos. Eles não conseguem aí, pessoal, conduzir corrente elétrica, ok? Agora aqui, pessoal, corrente elétrica. O que é de fato uma corrente elétrica? Bora lá. Sabemos que uma ligação química entre metais origina elétrons livres. Aqui, ó. Uma ligação química entre metais origina elétrons livres. E que eles se movimentam desordenadamente ao redor dos seus átomos que compõem a ligação. Mais uma vez, uma ligação metálica vai gerar elétrons livres, eles vão escapar e vão começar a se movimentar de maneira desordenada aqui no meio. Ok? Aqui outro exemplo, ó. Aqui eu tenho um átomo e aqui eu tenho vários elétrons que estão se movendo de maneira desordenada aqui dentro. Então isso aqui é o que? É uma corrente elétrica. Elétrons que estão se movimentando. Isso aqui é um exemplo como se fosse um cabo de energia. Aqui, ó. Eu tenho um cabo de energia e aqui eu tenho o que? A minha corrente elétrica, pessoal. Então isso aqui é uma corrente elétrica. Corrente elétrica é o que? É o movimento ordenado de cargas elétricas em um mesmo sentido e direção. Ou seja, quando elétrons estão de maneira desordenada e quando eles ficam ordenados, eu tenho uma corrente elétrica. Corrente elétrica é quando elétrons se movem no mesmo sentido e mesma direção. Percebam aqui que todos estão no mesmo sentido e mesma direção. Aqui não. Uns para cá, uns para cá, uns para cá, uns para cima, um para o lado, um para o outro. Já aqui, pessoal, todos se movem no mesmo sentido e mesma direção. Então isso é o que? Corrente elétrica. Mais uma vez, corrente elétrica é o movimento ordenado de cargas elétricas em uma mesma direção e mesmo sentido. Ou seja, aqui os elétrons todos se movem na mesma direção e no mesmo sentido. Isso é uma corrente elétrica. Então não esqueçam disso. E existem aí, pessoal, dois tipos de correntes elétricas. A corrente contínua e a corrente alternada, pessoal. Então vamos ver o que é isso. Corrente contínua. Os elétrons se movimentam durante todo o tempo em um único sentido. Essa corrente tem uma eficácia pequena, sendo utilizada apenas em aparelhos eletrônicos movidos a pilhas e baterias. Então a corrente contínua, ela tem o quê? Uma eficácia pequena e eu uso apenas em pilhas ou baterias. Já a corrente alternada, os elétrons mudam de sentido várias vezes por segundo, o que confere à corrente a capacidade de se deslocar por longas distâncias sem perder a força. Então, corrente contínua, eles vão na mesma direção, mesmo sentido. Corrente alternada, eles mudam o sentido. Como assim, professor? Aqui um exemplo. Corrente contínua é sempre no mesmo sentido, ó, reto. Já a alternada, ó, sobe, desce, sobe. A direção é a mesma, para cima ou para baixo, mas ela muda o sentido. Então aqui é um exemplo. Corrente contínua, corrente alternada.
A primeira, ela é pouco eficaz. Eu utilizo em pilhas e baterias. Já a segunda, ela é mais eficaz. Eu utilizo na nossa casa, energia elétrica, na TV, no computador, enfim. Então, eu tenho aqui dois tipos de corrente, a contínua e a alternada, ok? E aqui, pessoal, são os efeitos da corrente elétrica. Então, essa corrente aqui, ela vai ter um efeito, tanto a contínua quanto a alternada. Então, um corpo, ele vai sofrer aí algum efeito ao entrar em contato com uma corrente elétrica. E que efeito é esse, pessoal? O efeito térmico, ou o Joule, o efeito luminoso, o efeito magnético ou o efeito químico. São 4 efeitos, pessoal, que vai acarretar de acordo com a nossa corrente elétrica. Bora lá ver os 4. O efeito térmico ou efeito Joule. Seja qual for o condutor de uma corrente elétrica, ele sempre sofre aquecimento quando passa essa corrente. Ou seja, efeito térmico, lembra de calor, temperatura. Seja qual for o condutor de uma corrente, beleza, elétrica, ele sempre sofre aquecimento quando passa a corrente elétrica. Ou seja, toda vez que a corrente passa pelo condutor elétrico, ele sempre vai sofrer aquecimento. Como assim, professor? Quando você liga a TV, o celular, o secador na tomada, a corrente passa e você percebe que aquele negócio aquece. Então é muito comum você carregar o celular, não façam isso, por favor, e mexer e perceber que ele ficou quente. Porque toda vez que a corrente passa pelo condutor, ele faz o quê? Fica quente, ou seja, efeito térmico. Efeito luminoso. Alguns gases rarefeitos emitem luz quando que são atravessados por corrente elétrica. Exemplo, luz de LED, luz aqui colorida. Alguns gases, quando a corrente passa dentro deles, eles emitem o quê? A luz. Então é muito comum, por exemplo, a luz fluorescente, a luz verde, vermelha. Isso aqui é o quê? São gases que estão aqui dentro. Quando a corrente passa, eles o quê? Emitem luz de várias cores. Então alguns gases, não são todos, conseguem emitir luz em cores diferentes quando passa a nossa corrente elétrica. Beleza? Efeito magnético. Quando uma corrente atravessa um condutor, ele cria o quê? Um campo magnético. Exemplo, um motor, pessoal. Então, um motor, ele é um exemplo do quê? Efeito magnético. Já o efeito químico é quando uma solução eletrolítica é atravessada por uma corrente e sofre decomposição, pessoal. Por exemplo, para que a cromação, para cromar os metais, cromar uma roda de carro, cromar aqui um haltério, é o quê? É um quê? Efeito químico, ok? E por fim, pessoal, geradores de energia elétrica. Para gerar energia, tem que ter o quê? Um gerador. E vamos ver aqui quais são eles. Todo dispositivo capaz de transformar qualquer tipo de energia em energia elétrica é um gerador elétrico. Qualquer coisa, dispositivo, que consegue transformar outro tipo de energia em energia elétrica é um gerador elétrico. Por exemplo, mecânico, químico, térmico, luminoso e eólico. Aqui são 5 tipos. O mecânico, o químico, o térmico, o luminoso e o eólico. Vamos ver aqui um dos 5, cada um por passo. Gerador mecânico, por exemplo, um motor, pessoal. Um motor, ele vai transformar aí o movimento em energia elétrica. Então, o motor, aqui não, desculpa, pessoal, um alternador, aqui de carro, ele vai transformar a energia mecânica em energia elétrica. Então, perdão mais uma vez, é um alternador. Esse material aqui, ele vai transformar a energia mecânica em energia elétrica, ok? Já aqui o gerador químico, pessoal. Esse tipo de gerador é capaz de transformar a energia produzida das reações químicas em energia elétrica. Por exemplo, uma pilha, ela produz energia elétrica a partir de uma reação química. Então, uma reação química vai originar a energia elétrica. Um exemplo são pilhas e baterias.
Aqui um gerador térmico. Esse tipo de gerador é capaz de transformar a energia produzida através do calor em energia elétrica. Por exemplo, uma usina termoelétrica. Aqui em Petrolina existe uma usina termoelétrica. Ela vai transformar a energia cinética, a energia do calor, em energia elétrica. E para finalizar, tem mais um. A energia, o gerador luminoso. Então ele é muito utilizado em placas solares, pessoal. Então aqui, por exemplo, é uma placa solar. Então um gerador luminoso, ele vai estar aqui dentro e ele vai gerar a energia elétrica a partir da luz do sol, ou seja, da luminosidade. E para finalizar, um gerador eólico. Esse gerador ele vai transformar a energia cinética dos ventos em energia elétrica, pessoal. Então aqui, ó, isso aqui é uma hélice, ela vai girar e esse movimento aqui vai gerar energia elétrica. Então geradores são 5 tipos. Bora lá. O mecânico, então, um alternador. A energia mecânica vai virar energia elétrica. O químico, a energia química vai virar energia elétrica. O térmico, a energia do calor, a energia térmica vai virar energia elétrica. O luminoso, a energia do sol vai virar energia elétrica. E o eólico, a energia dos ventos, energia cinética, vai virar aí energia o quê? Elétrica. Isso graças a geradores. Então eu vou botar aqui geradores que vai gerar a minha energia elétrica, pessoal. Então é isso, pessoal. Não se esqueça de olhar aqui embaixo a atividade e até a próxima aula.